Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui nos ajustes finais, aqui eu e Mari, para a gente iniciar nossa live sobre a saúde mental dos agentes de combate às endemias, tá? Mari teve um pequeno problema técnico, deu uma saída, mas ela já vai retornar, tá bom? Eu vou falar com ela aqui pelo WhatsApp, sabe como é, né? Essas coisas de tecnologia. Eu acho que ela foi mudar alguma coisa do áudio dela, porque o áudio estava muito baixo. E aí a gente vai ter que esperar só um pouquinho para ela começar. Só um minutinho. Prontinho. Mari está aqui de volta. Pronto, agora. Tá ouvindo? Tá baixo ainda, Mari. Talvez você precise ficar mais perto do celular, talvez. E aí? Tá melhor? Melhor, mas ainda tá baixo. Pois é, só que aqui, só se for com o notebook, porque... Você faz umas lives tão uns vídeos tão maravilhosos, com um som maravilhoso, com essa sua voz possante e potente. E é com esse mesmo aqui, não entendi. Mas tá baixinho, baixinho. Fala perto do celular aí pra gente ver se melhora. Fale perto. Tô falando, bem perto. Continua Aumente baixo? a voz aí. Sua voz é potente, mas tá chegando baixa aqui. Pois é, tô aqui. E aí? Eu tenho que ver com o pessoal que está assistindo, que se está acompanhando, se está chegando baixo para eles também, tá bom? Daqui a pouco eles podem entrar aqui nos comentários e eu consigo ver. Então eu vou saber, porque às vezes pode estar chegando baixo aqui para mim no estúdio, mas... aqui, ó, Poliana entrou, disse que está dando para ouvir bem. Poli, é uma amiga minha, grande amiga. Poli, está dando para ouvir Marisete também? Nós duas estamos sendo ouvidas bem, porque se tiver, não tem nenhum problema. Eu estou ouvindo ela baixo, mas pode ser um problema para mim aqui, tá bom? Deixa eu falar para ver se ela tá dando para ouvir direito. Pronto, tudo certo. Tá dando para ouvir sim, Mari, tá tudo certo. Vamos lá, então? Okay. Boa noite, pessoal, né? Para mim é um grande prazer estar dividindo esse espaço aqui com minha amiga querida, companheira de trabalho, mulher guerreira, Mari Pires, né? É muito prazer, Mari, dividir esse espaço com você, viu? Eu acompanho as suas atividades, a sua luta, e eu me sinto muito honrada e feliz em dividir espaço com mulheres assim, tá? Porque é de mulheres assim que nós estamos precisando e muito, né? Mulheres que têm a coragem de pegar o microfone, de ocupar os espaços, coisa que muitas serve de exemplo para muitas que talvez estejam acanhadas nos cantos, mas que têm muito a dizer. As mulheres têm muito a dizer e nós precisamos. Ok, pessoal, já consertou aqui para o estúdio também o áudio, eu já estou ouvindo Marisete super bem. Vocês também estão ouvindo, legal, tá ótimo. Boa noite, Poli, boa noite, Samuel, boa noite, Marcelo, que está sempre acompanhando. E quem mais chegar, Mari, para a gente bater esse papo aqui, até às 20 horas eu estabeleci o teto, porque 1 hora de live é bastante tempo para a gente bater um papo aqui para conversarmos sobre a questão dos agentes de combate às endemias, a saúde mental dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários também, que você pediu para também trazer esse aspecto. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa conversar, Mari, é sobre quantos agentes de combate às endemias, se a associação está fazendo esse acompanhamento
dos agentes de combate às endemias que adoeceram ou testaram positivo para a Covid-19. Você tem essa informação para passar para a gente? Tenho. Foi 2020 agentes de combate às endemias que nós temos, e a maioria do distrito foram feitos exames, testes, né? Testes rápidos. E vários agentes foram detectados que estava de Covid, e não se deu um número exato, mas disse que foi menos de 100 agentes, né? Então, nós ficamos até fazendo perguntas a respeito disso, porque nós queríamos, de fato, saber exatamente quantos agentes estão contaminados, né, ou infectados, para que a gente possa ter mais segurança em relação ao como estamos na rua, mas ainda não temos um número exato dessa quantidade de agentes. Sabe que foi menos de 100, mas quantos, nós não sabemos. Eu acho, vamos começar por aí então, né? Vamos começar por aí. Eu acho que nós deveríamos ter relatórios, ou um boletim, ou informação constante, não apenas para a associação, para o sindicato dos servidores, mas também para as pessoas que estão no dia a dia, para os próprios servidores que estão no dia a dia e que precisam saber como anda, né, o percentual de contaminação. Claro que dentro disso aí nós precisamos saber aqueles que se contaminaram no exercício do trabalho e aqueles que se contaminaram em outros locais, que não necessariamente têm vínculo, têm nexo epidemiológico com ambientes de trabalho, tá? Nem todos esses aí que testaram positivos, e isso seria até um dado importante da gente saber. Fazer o histórico para saber quem se contaminou trabalhando, quem se contaminou em outros locais, até com o próprio familiar. Então, seria um dado importante da gente saber, mas em números exatos. Assim, eu acho que a gente poderia, isso está aberto, esses dados abertos, para que a gente pudesse ter conhecimento disso, acompanhar, inclusive, essas pessoas, porque, aí já entrando na nossa conversa de hoje, existem pessoas que, quando sabem que testam positivo, ficam muito estressadas. Tem crises e ficam estressadas. Então, essas pessoas que acompanham. Oi? Diga. Ou não, ou quando, na realidade, está vendo que o colega fez e deu positivo e não conseguiu fazer. Existe isso também. A gente precisa... Uhum. Pois porque os testes rápidos foram feitos por distritos. Sabe que nós somos divididos em distritos. Como a gente está falando dos agentes de endemias, os comunitários de saúde ainda não fizeram. Alguns vão começar a fazer agora. Saiu uma tabela para o distrito também, distrito sanitário, que eles vão fazer. Mas o que acontece? Como a gente está falando sobre a questão da saúde mental, nós precisamos saber, porque nós voltamos para casa. Tem alguns agentes que são assintomáticos. Teve agentes, por exemplo, em Itapajipe, amigas minhas, que foram lá fazer e deu positivo. E quando a gente tem a certeza, né, que testou positivo, obviamente a gente vai tomar mais cuidados. É natural você saber que uma situação está acontecendo com você e você se precaver. Já é uma questão nossa como ser humano. Eu acho muito importante isso e acho que não tem existido essa transparência em relação às informações, tá? As pessoas testam positivo, colegas de sala, colegas do lado, e a gente não fica sabendo com a rapidez e com a forma correta, que é a própria gestão. Agora, deixa eu só interromper uma coisa aqui, Mari. Você passou o link para algumas pessoas, só que o acompanhamento é feito via Facebook. Aqui é o estúdio, então se elas estão tentando entrar aqui. Eu vou colocá-las para dentro para a gente explicar que elas precisam ir para o Facebook, ou elas ficarem aqui caladinhas também ouvindo, não tem problema se quiserem ficar, mas eu também não sei qual é a quantidade que eu consigo deixar aqui dentro do estúdio. Eu acho que só são 4 no máximo. Eu vou ser mais 2. Eu vou botar essas pessoas para dentro, mas o acompanhamento por essa plataforma é linkado ao vivo pelo Face. Só para você... Aí, mas eu vou chamá-los para eles entenderem, para eles não ficarem aqui esperando, tá bom? Tá certo, tá certo.
Vou ver se eu consigo. Aqui. Quem é essa? Ah, é esse. Lecilda, do grupo Mulher por Mulher, está aí, ó, acompanhando. Ó a criatura aqui deitada. Márcia também, do grupo Mulher por Mulher. Pessoal, eu botei vocês para dentro só para explicar que o acompanhamento dessa plataforma é pelo Facebook. É pelo meu Facebook, está ao vivo no Facebook. Aqui vocês estão no estúdio, entendeu? Então vocês podem sair e acessar o Facebook Isabel Guimarães, que nós estamos lá ao vivo, tá bom? Clica aí a saída de vocês, e aí vão lá no Face Isabel Guimarães, que eu estou ao vivo lá junto com o Mário. Combinado? Fala as mulheres lá do grupo para fazer isso, pelo Facebook. Isabel Guimarães. É fácil Isabel Guimarães. Facebook Isabel Guimarães. Lecilda, você sai também, amor, por favor? Então, vamos lá. Elas vão repassando, né, Mari, para as pessoas. Então, vamos seguir com a nossa... Então, o que eu estava falando é que está existindo uma falha, né? Às vezes, colegas que estão ao nosso lado, no mesmo setor, e a gente não está sabendo. E eu acho que não há razão para não colocar isso dentro do grupo de trabalho, não é? Porque eu acho que isso funciona muito como alerta. Aqueles que estão mais relaxados, poxa, minha colega aqui do lado testou positivo, então é melhor eu me cuidar mais. Não só cuidar de mim, como cuidar do meu ambiente de trabalho, que esse é outro grande desafio, né? É as pessoas seguirem os protocolos de segurança, de higienização, né? O procedimento operacional padrão, o POP, que a gente fala, seguir. Eu acho que isso tem a ver com o nosso tema de hoje, tem a ver com a questão de saúde mental. Por que as pessoas, muitas, não estão aderindo, estão relaxadas em relação a esses procedimentos, né, padrões? Agora, eu queria que você falasse um pouco, Mari, como é que está a situação dos agentes no campo. Conta um pouco para a gente aí, como é que eles estão. Essa é a situação. Na realidade, nós todos não estamos bem. Saúde mental está muito abalada. Nós perdemos 4 agentes em menos de um mês. Perdemos agentes de endemias. Os agentes comunitários de saúde, que têm um trabalho mais extenso, porque nós temos o horário ininterrupto. Já os agentes comunitários de saúde vai até às 17 horas, que eles batem ponto, tem aquela situação. E aí fica muito mais preocupados, porque fica mais tempo no período de contaminação do que os agentes de combate a endemias. E a gente nota que a gestão ela não se preocupa realmente e nos dá uma valorização e qualidade de vida de trabalho. Porque nós fomos os últimos a receber os EPIs. Que era uma situação, se nós somos linha de frente, já era para estar, logo quando começou, depois do carnaval, já está esses EPIs para que a gente pudesse trabalhar. Outra situação que a gente observa é que esses testes rápidos, os testes rápidos podem não ser realmente da exatidão. Porque eu tive colegas aqui que fez o teste rápido em plataforma e foi fazer particular e deu positivo. Então, para nós que somos linha de frente, teria que ser aquele teste que realmente detectasse com 100% de condições de a gente entender que tinha que se isolar ou não. Porque nós estamos num surto de arboviroses e o Covid. Então, somos essenciais nas duas situações. Então, como é que vai fazer se, por exemplo, dá positivo, a pessoa se isola, mas a outra pode estar lá, ter dado negativo e ter dado positivo também. Ser um falso negativo, né? Ser um falso negativo, sim. Sendo um falso negativo. Deixa eu aproveitar, Mari, que você trouxe isso para explicar um pouquinho esse negócio do teste, porque isso faz muita confusão, né? As pessoas precisam entender exatamente, que isso também eu acho que é uma falha, as pessoas precisam entender exatamente o que é um teste e o que é o outro. Então, por exemplo, eu estava fora da minha residência, porque por conta do risco, né, que eu estou indo trabalhar. Então, para que eu possa ter certeza se estou ou não estou, eu precisei fazer os 2 testes. Então, eu precisei fazer o RT-PCR, que disse eu estou doente. O teste rápido disse eu estive doente, mas ele não disse eu estou doente. Por quê? Sim. Ele precisa de um tempo, porque o teste rápido, ele pesquisa anticorpos.
Então, o seu organismo precisa de um tempo para produzir anticorpos contra o coronavírus. Então, se você estiver muito no início da doença e fizer o teste rápido, vai dar negativo, entretanto, você está positivo. Já o RT-PCR é o teste, aquele que passa o swab no nariz, na laringe, aquele ali pesquisa o RNA do vírus. Então, aquele teste é padrão ouro. Por quê? Porque se você estiver com vírus, mesmo no início da doença, mesmo que você ainda nem esteja sintomático, vai aparecer se o vírus estiver naquele momento, né, nas suas vias aéreas. Então, é importante as pessoas entenderem isso. Por que Marisete está falando que o teste rápido não é sozinho suficiente, ou por que alguém que dá negativo no teste rápido vai e faz o PCR e dá positivo. Deu negativo no teste rápido porque estava no início da doença, não tinha anticorpos ainda, e o teste rápido funciona detectando anticorpos contra o coronavírus. Já o RT-PCR pesquisa o próprio vírus. Por isso que ele é um padrão ouro. Por isso que Marisete está dizendo que seria importante que quem está na linha de frente fizesse também o PCR. Pronto, sim, porque além de termos, porque a gente não está trabalhando só fora do domicílio, no próprio domicílio. Mas acontece que a gente encontra pessoas na rua que perguntam informações, que diz que quer fazer uma denúncia. E nesses contatos, as pessoas, nós somos acostumados, já é hábito da pessoa querer pegar, de querer abraçar, de querer a gente mesmo com máscara, com luva, as pessoas. Então, a gente precisa também estar sendo instruídos como a questão do uso de máscara, está sendo instruído em relação a como lidar nas informações com moradores. Isso não acontece. Nós não somos instruídos a nada. É como se nós pegasse, aconteceu, eu sei que pegou todo mundo desprevenido, sim, não foi só os agentes, foi médico, foi enfermeiro, está todo mundo. Mas há uma necessidade de a gente realmente ser capacitado, valorizado e respeitado diante do trabalho que nós fazemos. Porque a nossa saúde mental é abalada exatamente porque a gente percebe que não existe uma preocupação realmente com o nosso trabalho, que a gente está indo para a frente de batalha, e quando acontece de a gente perder os nossos colegas, como é que nós ficamos? Pior ainda, se já estamos preocupados, piorou. Tem muitos colegas que estão no grupo de risco. Sim, que muitas vezes... Sim. A junta, por exemplo, tem que ser um atestado que tem que levar lá na SENGE, que volta muitas vezes a secretaria não recebe, e aí acontece de ter colégio que teve dinheiro faltando por causa disso. Imagina como está a cabeça dos agentes comunitários de saúde e de endemias numa situação tão desorganizada em relação à nossa vida. Porque são nossos familiares. Eu fiquei doente, meu marido ficou doente. Certo? O dele deu positivo, o meu deu negativo. Marido e mulher juntinhos na saúde e na doença. Aí a gente pergunta, quem contaminou quem? Como é que eu vou saber? É como você perguntou, né? Tem vezes que a gente contamina ou é contaminado, porque está todo mundo... Mas se nós tivéssemos esses testes com mais exatidão, a gente poderia estar ajudando mais a comunidade também. Até porque a gente ia se isolar, só quem ia ficar realmente, quem não tem, ia tomar mais cuidados. Porque diante de uma situação, a gente não quer tomar cuidado na hora, depois que morreu. A gente quer tomar cuidado antes, a prevenção antes, né? Mari, eu queria dizer assim, que nós precisamos compreender que existe uma grande dificuldade, pelo menos foi isso que eu ouvi, porque desde que começou, aliás, quando voltei do recesso do carnaval, que encontrei o Centro de Controle de Zoonose sem nenhum tipo de preparo, de POP, de discussão, não tinha nada, todo mundo trabalhando sem máscara. Eu fui pedir máscara, disse que não tinha máscara para todo mundo, que as máscaras estavam indo para as unidades de saúde, né? Isso só se modificou bem depois, né, que começou a vir máscaras, e hoje tem o EPI lá completo, tem máscara, tem o óculos de proteção também, mas no início não tinha. Então, eu queria colocar que existe uma grande dificuldade, parece, de se conseguir testes. Eu acho que isso não é só na Bahia, não é só em Salvador, é no Brasil inteiro.
e há uma restrição, mas isso precisa ser repensado e revisto, porque aquelas pessoas, no meu entendimento, na minha leitura, como os agentes de combate às endemias, os agentes comunitários de saúde, os profissionais de saúde que estão, neste momento, nas unidades, mesmo nas unidades básicas ou unidades que não são referências para a Covid-19, mas são unidades que recebem as pessoas e que podem receber pessoas que estão doentes ou assintomáticas. Deveria existir uma prioridade de testes RT-PCR para esses profissionais de saúde, né? Claro, para os profissionais de saúde que estão na assistência, em especial aqueles que estão nos hospitais de campanha. Acho que deveria ter esse teste para todo mundo que está nessa questão, Isabel, que é bom a gente salientar. Nós não somos respeitados e valorizados como deveríamos ser. Essa é a realidade. Eu vi uma reportagem essa semana que falou de um hospital e abrir para todos que fossem servidores para ser atendido. Lá falou do médico, do enfermeiro, falou do técnico de enfermagem, mas não fala dos agentes de saúde. Nós somos colocados como seres inexistentes, como somos pessoas assim, que estão ali para fazer o trabalho, por exemplo, em relação às arboviroses. Eu vi colocarem a camisa do agente para a imprensa, mas nós não recebemos direito nenhum. Nós estamos trabalhando um completo desmotivação, de respeito, desvalorização em todos os sentidos. Então, para o agente de saúde, que é esse sim, é que vai lá, porque o médico vai falar com a comunidade depois que passou por um agente de saúde, quer seja de endemias ou comunidade de saúde. Porque eles sabem que nós vamos na casa deles. Ô, Mari, eu queria pedir um favor a você, porque eu gostaria que você, se você tiver aí de cabeça, que era para ter sido no início, e eu me passei, que você falasse o nome dos nossos colegas que se foram, para que a gente pudesse prestar uma homenagem, antes de qualquer coisa, para que eles saibam, né, que não foram esquecidos, onde eles estiverem, eles saibam que nós estamos vibrando por eles, pelos familiares deles, e que eles não serão esquecidos, né? Que seus nomes estão na história da saúde pública aqui de Salvador. Então, se você puder citar o nome deles, para que todos que estejam nos acompanhando, nos ouvindo, né, aí cada um na sua, em silêncio, fizesse uma vibração em prece para esses colegas. Você pode dizer, Mari. Nós temos Jacome, que era do distrito de Itapajipe, Francisco também, tivemos Janete, que era de Pau da Lima, e Tânia, que era do Centro Histórico. Tivemos 4 agentes de combate às endemias, inclusive é importante isso que você esteja fazendo, porque foi muita dor, perder nossos colegas assim, e alguns deles como grupo de risco, muito difícil. Isso, Mari, que eles estejam em paz e que seus familiares estejam consolados, e que nós não esqueçamos, né, desses colegas e que possamos, sim, quando possível, fazer um ritual de homenagem a eles, porque nesse momento a gente não pode se aglomerar, não pode fazer, não pode viver esse luto, né, que é uma dor também, a dor de não poder viver e prantear aqueles que partem de uma forma, como a gente faz no velório, não é possível, então é muito difícil, e daí eu sei que existe um grande sofrimento entre todos os colegas, né, mas em especial aqueles que acompanharam mais de perto esses colegas, né, mais próximos. Então, nossa vibração, nosso pedido a Deus que os recebam, né, em sua morada, e que possamos seguir adiante, a melhor homenagem é seguir adiante na luta e trabalhando. Ok, Mari, obrigada, viu? Vamos, mulher. Mulher guerreira. Essa hora eu fico perdida. Respira fundo, que nós temos muita luta pela frente ainda. Sim, temos sim, muita. Bem, é como você falou, são pessoas que a gente, um carinho muito grande, esses colegas de luta, só que nós temos colegas que estão aí que a gente precisa fazer valer e lutar para que eles possam ter
a dignidade, que são dignos do seu trabalho, de sua luta, e nós observamos que uma das situações que a gente está preocupado é esses que estão se afastando. Os colegas que estão se afastando, eles estão se afastando, perdendo praticamente os direitos trabalhistas dele, quer dizer, que foi perdido mesmo de longo tempo, são 5 anos que a gente não tem reajuste, mas devido nós termos algumas gratificações, vão se perder. E eles se afastam com R$ 877 só para cuidar da família, cuidar da alimentação e tudo. E aí eu me pergunto novamente, faz-se tanto assim, articula projetos para outras categorias, por que os agentes de saúde estão na linha de frente, fica doente, se afasta sem condições nenhuma? Chega a ser desumano. Porque era necessário, pelo menos hoje nós não temos, que era desde janeiro para receber o auxílio fardamento. Nós estamos gastando dinheiro, do nosso dinheiro, para comprar fardamento, porque não temos auxílio fardamento. Já vai fazer 6 meses agora e antes já não tínhamos. Então, isso tudo, Isabel, vem ocasionando vários problemas mentais, pessoas que estão deprimidas. Os agentes de combate, de comunitário de saúde, eles têm um cadastro de 750 pessoas. Estão praticamente com a faca no pescoço para ter que cumprir. E tem muitas vezes que entrar, porque nós, agentes de limpeza, não estamos entrando, não, mas eles estão entrando para fazer o cadastro. Estão preocupados, estão se afastando com esse mesmo salário que está falando. Então, não tem como entender uma gestão que vê profissionais de frente, colocando a vida em risco e tratar dessa forma. Sinceramente, eu não entendo. Porque em todas as questões, nós não somos nem citados. Nós não somos nem citados em nada. Nós não temos nada, vamos para frente de batalha sem nada, e ainda tem a questão das pressões, das dificuldades que nós temos, o dia a dia. Nós somos como outro profissional qualquer. E eu não entendo por que essa desvalorização. Mari, tem mais 2 pessoas aqui querendo entrar, eu vou colocar, você explica para elas, tá bom? Tá certo. Tem Everson e tem a outra pessoa, a Adelita, mas ela já desconectou. Oi, Everson. Everson, veja, o acompanhamento, é porque Mari achou que era por aqui, mas é pelo Facebook. Entra, por favor, no Facebook Isabel Guimarães, que a gente está ao vivo lá. Aqui você está dentro do estúdio, tá? Estúdio virtual. Aí você sai, por gentileza, tá bom? Você sai, você entra pelo Facebook de Isabel Guimarães. Valeu. Ok. Valeu, um abraço. Abraço, querida. Obrigada. Entre lá no Face para deixar seus comentários. Valeu. O pessoal que está acompanhando a gente, tá? Pode comentar, pode mandar perguntas. Nós estamos aqui para tratar, né, desse tema tão importante que é a saúde, não só a saúde mental, mas a saúde, porque a saúde física, a saúde mental engloba a saúde física também, dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde de Salvador. Estamos vivendo uma grave epidemia de arboviroses aqui em Salvador. Eu, como fui coordenadora durante 5 anos, muitas pessoas, muitas instituições ainda têm meu contato, e eu tenho recebido constantemente ligações de pessoas desesperadas porque não estão conseguindo respostas a tempo em relação às suas demandas, de casos de 10, 12 casos até em ruas, e nós sabemos que a quantidade de solicitações ela está muito elevada e que, de fato, não está sendo possível o atendimento. Mas a questão a ser levantada é por que chegamos a isso. A gente entende que, nesse momento, não é possível atender na rapidez com que se deseja todas as pessoas, a rapidez a contento. Mas eu acho que é sempre bom a gente aprender com os equívocos. Então, precisamos nos perguntar por que chegamos a essa situação em Salvador, porque em 2014, 2015, também houve a ameaça de uma epidemia de chikungunya, principalmente aqui em Salvador, e nós conseguimos fazer o controle. Eu não sei se vocês se lembram, quem estava naquela época conosco, em 2015, nós conseguimos fazer o controle e não houve essa quantidade de casos. Praticamente
todas as pessoas que eu converso ou conhecem alguém ou tiveram chikungunya. Então, a chikungunya está varrendo a cidade de Salvador e vai deixar sequelas, porque é uma doença incapacitante, algumas pessoas temporariamente, outras em definitivo, e depois há que se fazer uma pesquisa do impacto econômico que essa epidemia de chikungunya vai deixar nas pessoas, porque existem muitas pessoas que ficam afastadas durante muito tempo, algumas até 6 meses, por conta das fortes dores articulares que a doença deixa, né? É uma doença muito perversa em relação a isso, as pessoas sofrem muito. Muitas sequelas, afastadas para o trabalho, vão ser afastadas do trabalho, porque ficam realmente sem condições. E isso vai ter impacto. Isso vai ter impacto na Previdência, isso vai ter impacto econômico. E acho que isso precisa ser pensado e precisa ser discutido por que nós chegamos a essa situação, né? Como é que nós chegamos a essa calamidade, a verdadeira calamidade de chikungunya em especial. A dengue está correndo atrás também, Zika em terceiro lugar, mas também está ocorrendo, mas em especial a chikungunya eu acho que está sendo o grande problema, ou o principal problema em relação à arboviroses esse ano aqui em Salvador, pelo menos até esse momento. Eu não sei, Mari, se você está acompanhando isso, mas estamos nessa situação. Tem mais uma pessoa aqui, Mari, tem mais uma desavisada aqui, peraí. Sônia, querida, você, por favor, acompanhe a gente pelo Face, porque aqui você está no estúdio, tá? Aí você vai lá no meu Face, Isabel Guimarães, é fácil de achar, e entra e acompanha ao vivo por lá, tá bom, minha linda? Vai lá, minha Com querida. certeza. Boa noite a todas. Boa noite, obrigada. Aparece aqui na nossa tela. Beijo. Beijo, Sônia. Então, como eu ia dizendo, né? Pede a ela para sair aí. Sônia, acompanhe lá pelo Face. Certo. Então, Tchau. Mari, tchau, amor. É uma dificuldade. A gente precisa, de fato, discutir isso. E qual foi o plano, né? Qual foi a proposta para o enfrentamento da epidemia de arboviroses dentro da pandemia de coronavírus? Onde está escrito esse documento, não é? Esse plano de contingência que deveria ter sido pensado, escrito, porque a pandemia começou em dezembro, lá na China, e havia toda a previsão de que ela se espalharia, e todo mundo sabe que o período do verão é um período em que as arboviroses aumento. Então, cadê esse plano de contingência, não só em relação às atividades de campo, mas também em relação à proteção dos agentes de combate às endemias? Eu não vi esse plano, pode ser que ele exista, né? Eu estou falando aqui, mas pode ser que não tenha chegado ao meu conhecimento, mas se alguém tiver e conhecer, seria interessante a gente estar tendo conhecimento disso. Na realidade, eu também não tive conhecimento também não, viu, Isabel? Eu vi várias situações de, como sempre acontece, de desorganização e faz uma coisa aqui, muda para cá. Nós tivemos a mobilização social, inclusive você acompanhou, que era uma parte que a gente fazia um trabalho educacional, que a prevenção é você estar educando, mostrando, verificando quais são os reservatórios que mais as pessoas usam e reproduz a questão das larvas, dos mosquitos. E o que acontece? Nós tivemos um período de chuva, de situações que ajudou que isso acontecesse. Mas tudo é uma questão de prevenção. Eu trabalhei em plataforma com as armadilhas. E nós notamos que é uma situação completamente vai colocar ali, mas não faz um planejamento, os próprios moradores não são preparados previamente para aquilo. Porque para você colocar alguma coisa na casa da pessoa, a pessoa tem que estar educada para aquilo. E a gente encontrava os hábitos. Eram medos, e são os mesmos até hoje. Você pode encontrar, porque quando a gente fala subúrbio ferroviário e o índice de proliferação do mosquito é muito alto. Por quê? Porque as pessoas, elas não são educadas mesmo, elas não têm aquela questão de um planejamento mesmo, de estar ali
vendo se ela mudou o hábito. Eu tenho um projeto socioeducativo aqui dentro de Piripiri que deu certo. Mas ela para estar em toda Salvador, porque são aquelas casas que o morador ele insiste em continuar com o mesmo hábito. Por exemplo, a gente chega aqui numa casa e a pessoa está com aquele mesmo tanque, com aquele mesmo reservatório, com tudo sujo. Hoje passou até na TV sobre isso. E não acontece nada com ele. O que não acontece com essa pessoa? Ela não muda o hábito. Eu acho que a questão das arboviroses já passou há muito tempo, e eu colocava isso na época em que eu coordenava, e que nós tínhamos um comitê composto por diversas instituições. Tinha Defensoria Pública, tinha o pessoal do Estado, Ministério Público, Educação, enfim, uma série de instituições que faziam essa composição, e a gente já discutia, eu já colocava que precisa ser revisto, porque nós estamos há quantos anos trabalhando no combate ao mosquito, e o mosquito no bom baianês dando 1-0 na gente, aliás, dando 7-1 na gente o tempo inteiro. O mosquito dá 7-1. Para a gente, 7-1 é todo mundo, mas o mosquito vencido, né? Tanto falta a questão da infraestrutura da cidade influencia, quanto também os hábitos das pessoas. E aí a gente tem que questionar, quando se fala nos hábitos das pessoas, também vai numa questão muito mais profunda, que é qual é a qualidade de vida que essas pessoas têm para ter esse tipo de preocupação. As pessoas estão envolvidas com a subsistência. As pessoas moram em condições absurdamente insalubres, com esgoto passando na sua porta, né? Com muitas vezes dificuldade em relação à coleta de lixo, que tem dificuldade de descer ali para pegar. Então, assim, há que se perguntar por que as pessoas não mudam seus hábitos antes de acusá-las de não mudar os hábitos. Porque nós precisamos promover essas pessoas. Isso tem a ver, aí a gente entra na saúde mental, tem a ver com autoestima, tem a ver com sentimento de valorização. Então, uma cidade desorganizada, uma cidade desordenada, uma cidade feia, porque você sabe que nós temos duas Salvador, né, Mari? Nós que andamos por aí, que é lugar, principalmente, e nós conhecemos assim de perto, porque não só depois como profissional, mas eu, quando era criança, morava no Uruguai. Então, assim, a gente conhece a periferia de Salvador de vivência, não é de ouvir falar, não, como tem alguns outros aí que nasceram em berço de ouro e depois quer falar e quer ter a voz. Não sabe, exatamente. Quem veio da pobreza e sabe o que é pobreza, sabe o que é fome, sabe o que é casa alagada quando chove. A gente sabe disso. Então, as pessoas estão preocupadas com outras coisas. Então, Salvador, são duas cidades, nós temos duas Salvador. Uma é Salvador bonita, do cartão postal, com equipamento público, com saneamento, com infraestrutura, e temos uma outra Salvador, e a gente maquiada. Ninguém melhor do que os agentes de combate às endemias e comunitários para conhecerem, né, os becos, as bielas de Salvador, e o esgoto passando na porta, as casas que as pessoas não conseguem concluir. Não tem beleza, não tem jardins, não tem arborização. Eu sempre costumo perguntar às pessoas, quando eu vou nesses lugares fazer algum tipo de palestra, que por que vocês já viram que lugar de rico é tudo bonito? Tem árvore, tem jardim, tem flores. Quando chegam pobres, só querem botar uma quadra. Arranca tudo, seca e bota uma quadra lá e diz que deu equipamento. Porque, veja, cuidar da sua casa tem a ver com auto-amor, tem a ver com autoestima, tem a ver com saúde mental. Claro. Então, se a pessoa está com dificuldade de pagar suas contas, se a pessoa está morando mal, a pessoa está comendo mal, a pessoa está vivendo mal e não tem perspectivas, então ela também não vai ter esse estímulo, mesmo sabendo que pode adoecer e morrer, de limpar a sua casa. Eu acho que isso precisa ser considerado dentro da proposta de combate às arboviroses, porque o método que a gente vem usando até agora não está resolvendo. Ela controla... Está obsoleto, está completamente obsoleto. Vem
uma epidemia, a gente controla 2 anos, 3, depois volta de novo. Então, é um método que tem que ser rediscutido. É urgente que seja rediscutido essa metodologia, tá bom? É o que eu penso. E, na realidade, você falou uma coisa bem importante. Se nós queremos mudar, a gente tem que começar a mudar bem profundamente na situação toda, porque muitas vezes a gente quer, né, apontar dedos, mas a gente precisa de uma estrutura de projetos dentro que faça uma desconstrução de tudo isso que está acontecendo, né? Porque se pegou de forma... E aí a gente falando sobre a saúde mental, os agentes, nós temos, e aí falando para onde nós vamos, nós temos várias situações de estar com a mente, nós temos a Covid, nós temos a arbovirose, e nós temos lugares completamente perigosos que a gente vai, né? Sim. E a maioria dos agentes entra em becos e vielas mesmo, que não tem nada, a gente não tem... E outra coisa, nós não temos PAs, nós não temos locais decentes, né? PAs decentes são locais que a gente encontra ali, mas não tem água. Então, está toda uma estrutura toda errada, de acordo com o que você falou. Há uma questão de a gente entender. O agente precisa estar em linha de frente, no campo, trabalhando. Mas que condições de trabalho você está dando a esse agente? Para ele ter motivação de ajudar essas pessoas que, inclusive, a gente encontra. E aí, como você bem falou, a gente sabe, está até em pior situação do que a gente também. Os locais que a gente entra é coisa assim. Mas eu não vejo uma preocupação sincera da gestão em olhar para a gente como profissionais que pode até mudar isso. Está lá dentro tentando educar, se educar e educar, mas de forma a transformar. Porque eu não vejo, não temos perspectiva de mudança. O que eu vejo é a mesmice de sempre. Pegar a sacola, botar a sacola, chegar lá na casa do morador desmotivado, sem nenhuma motivação e nenhum incentivo, para depois voltar. E aí a gente pergunta, como é que fica realmente a saúde mental nossa, inclusive muitas vezes o próprio morador que tem que lidar com a gente também, conversando com ele, explicando como é que fica, é um choque muito grande. Por isso que muitas vezes é o confronto. Com certeza, Mari. A gente percebe pela sua fala e pelo que o pessoal está comentando também, pelo que você está trazendo e pela nossa experiência, né? Para mim, são 30 anos de experiência de trabalho na saúde pública de Salvador. Completei no dia 1º de março, 30 anos de serviço. Então, assim, a gente compreende que o controle das arboviroses em Salvador, ela tem que passar pela reestruturação da cidade, da infraestrutura da cidade, principalmente saindo das avenidas que o turista vê e onde as pessoas que têm carro passam, para caminhar para a periferia. Eu acho impressionante como eu conheço determinadas comunidades há 30 anos, e há 30 anos tem o mesmo esgoto no mesmo lugar e nunca se resolve. Não é possível, né? Entra a eleição, sai a eleição, o vereador vai lá, e isso também é uma coisa que a gente precisa, Mari, esclarecer as pessoas, a gente tem que estar aproveitando para dizer às pessoas que elas não têm que votar em quem bota uma borra de asfalto e consegue uma consulta, não. Elas têm que saber quem é realmente comprometido com resolver aquele problema ali, com quem está comprometido em colocar uma unidade de saúde com profissionais suficientes para ela não ter que pedir favor a ninguém, porque não é favor. Eu sempre falo, Isabel, andar com as próprias pernas. A comunidade tem que aprender a andar com as próprias pernas, não ficar refém de uma situação, por exemplo, agora, na pandemia, precisa sim fazer cestas básicas, mas ficou uma situação de um oportunismo em cima disso. Das pessoas terem que... cesta básica, tal. Eu acredito que é necessário agora fazer, sim, um trabalho de ajuda a essas pessoas, mas eu acho que tem que se pensar em projetos, em situações dentro da cidade, para que as pessoas aprendam, inclusive em relação ao nosso ambiente. As pessoas sabem que ele tem aquele esgoto, mas não sabem que aí o vereador chega lá, vou botar uma borra ali, e aí acaba fechando aquilo ali, sem fazer um trabalho, e depois, quando a água vem, por que não tem asfalto aqui? Exatamente. Mas não tem feito direito. Então, as pessoas precisam entender o que é a sua comunidade, como os agentes, as pessoas têm que saber o que é que o ACS faz,
o que os agentes comunitários, o que é que os agentes de endemias fazem. Não tem uma divulgação sobre isso. Tem gente que me para, você tá vacinando, no posto isso aqui. Claro que eu tenho que estar preparada para ajudar a minha comunidade. Mas se eles souberem quem são os ACs da sua localidade, quem são os agentes de endemias da sua localidade. Me conhece porque eu sou, você sabe, né? Quem não me conhecer, não conhece ninguém. Mas tem mais agente de endemias que é mais na dele. Então, há uma necessidade do distrito sanitário estar ali junto com os agentes de endemias, trabalhando em prol de capacitar o que é. Tem vezes que a gente não sabe nem onde. Liga para 156. Quanta gente a gente entra no campo só volta a bater na gente, que diz que agora pior ainda, que 156 não está. Nós tentamos fazer uma cartilha que mostrasse para onde é que ia, como fazer, mas só que não dão essa estrutura. A gestão precisa entender que a comunidade agora está passando por isso e precisa se preparar. A gente tem, como você falou no início, as coisas ruins que acontecem, a gente tem que sair dali para buscar coisas boas, não é ficar na mesma. Imagine daqui a 3 anos, novamente, um surto de Zika, chikungunya, aprendemos com o quê? Nada. Porque não foi feito nada, não se considerou, não se respeitou e deixou-se passar. E nós estamos preocupados com o Covid, mas a dengue mata. E nós sabemos que mata. Chikungunya faz sequelas que não é brincadeira. Então, a gente vai ver nossa família doente, porque não houve uma preocupação, principalmente com aqueles que vai levar prevenção em saúde, porque somos nós que levamos. Quem tem que explicar isso ao morador somos nós. Desmotivado, sem respeito, sem consideração, porque é isso que acontece. Não gostam quando eu falo, não, mas eu falo sempre, você sabe que eu falo. Sim. Não tem respeito, não tem consideração, não tem planejamento, não pensaram na gente. Nós somos zero em tudo, zero em respeito, em consideração. Parece que a gente não existe. E aí, infelizmente, tem vezes que a pessoa chega lá, porque eu estou aqui falando, isso me dói na alma, quando eu vejo um gestor falar, eu estou falando dos agentes de saúde, e não pensa na gente em nenhum momento. Tem gente que está de depressão, tem gente que está muito preocupado, que vai se afastar com Covid. Agora a gente não sabe quanto tempo essa curva vai se achatar ou não. Como é que fala do profissional, mas não dá um pingo de valor a ele? É muito difícil. Muito difícil para a gente. Eu acho que é importante trazermos todos esses aspectos relacionados com as devidas críticas, mas é importante também trazermos propostas, né? Com certeza. Trazermos a nossa disposição em colaborar, não simplesmente a crítica pela crítica, mas a crítica associada à nossa disponibilidade em colaborar, em ajudar, em colocar a nossa experiência, o nosso conhecimento à disposição, né, para colaborar com aquilo que se possa fazer para melhorar as condições de trabalho, portanto, a saúde física e mental dos agentes de combate às endemias, dos agentes comunitários de saúde, que são profissionais fundamentais numa proposta de saúde de uma cidade saudável. Por quê? Porque... Diga, pode dizer. Para você ter propostas e apresentar proposta, você tem que ser ouvido. Eu já vi vários órgãos entrar para fazer projetos com o CCZ. Você sabe disso, Fiocruz, Senai Cimatec e outros. Mas, quando se chega lá, já está o projeto pronto. O agente que vai executar, ele não é consultado. Então, quando vai se executar, aí eu tive, porque eu digo que estava dentro dos projetos todos, eu vi várias falhas. E aí eu percebi que se falasse com o agente, saberia que ali não ia acontecer aquilo. Se falar, então, os projetos de melhora tem que ser com aqueles que, de fato, entendem o campo. O campo, eu tive trabalhando com Kathleen, da Fiocruz, que ela me dizia, Mari, é interessante como vocês desenvolvem no campo uma situação que o projeto era dela, mas ela pensou lá na frente, porque a gente deu o norte. Então, não adianta você chegar, vir com a coisa pronta, toda simplesmente para ter números e não se preocupar com a humanização e respeito desses agentes. Ainda continuo batendo. A gente precisa, sim, ter propostas, mas tem que se ouvir o agente, saber o que é que o agente está passando para poder ajudar.
Verdade, Mari. Eu estou aqui vendo várias colocações, você está lendo aí também, né? Estou lendo. Pessoal, né? Sônia fala disponibilidade existe, Isabel, mas como Marisete bem coloca, não ouvem quem está na ponta, né? Pois sim, eu acho que nós precisamos, sim, né? Ter esses momentos, mas assim, quando eu aprendi uma coisa, sendo mulher, negra, e vinda da classe social que eu vim, né? Vinda do Uruguai, se tem uma coisa que eu aprendi é que as portas não se abrem, a gente força a passagem. Pois é por aí mesmo. Se a gente ficar esperando o convite, a gente morre seco. É por isso que eu também arrumo portas, eu faço isso também. Vamos também, né? Fazermos propostas, nos reunirmos, nos associarmos, fazermos essa troca, Mari. Eu proponho aqui que a gente tenha e forme um grupo de trabalho na qual a proposta para o combate às arboviroses em Salvador e a metodologia de trabalho e a saúde dos agentes de saúde sejam discutidas por quem mais se interessa, pelos próprios. Né? Eu não sei se você se lembra, Mari, mas na época que eu coordenava, eu criei o GAC. Era um grupo de apoio ao campo, porque eu entendia que eu não tinha condição de abarcar essa comunicação, porque é muita gente, é muito difícil para uma pessoa abarcar essa comunicação. E esse grupo era o grupo responsável por fazer essa mediação, né, da coordenação com o campo. Uma pena que não tenha mais, porque fazia um papel importantíssimo, era uma equipe de trabalho que trazia as demandas do campo e eram agentes de combate às endemias, toda formada por agentes de combate às endemias, então sabiam do que estavam falando, sabiam trazer exatamente o que você está colocando, as dificuldades, onde entra, onde não entra, como faz, como deixa de fazer. Então, eu entendo que já passou da hora de se escrever um novo manual de trabalho do combate às arboviroses com a efetiva participação de quem tem mais expertise no trabalho de campo, que são os agentes de combate às endemias. Outra coisa importante, Isabel, é fazer o trabalho em conjunto com os agentes comunitários de saúde. Eu já fiz vários trabalhos com eles e conhecer a comunidade com eles é muito difícil de encontrar pessoas que têm tanto conteúdo. E são pessoas também desvalorizadas, que simplesmente também tem o mesmo problema que a gente, certo? E numa situação até pior, de pressão de gerente, de pressão em relação a esses cadastros, estão adoecendo muitos, entraram muitos ontem, quando eu falei dessa live ontem, entraram muitos para conversar comigo a respeito de que não tem motivação, está com o gerente no pé, que existe. Então, a gente precisa olhar os agentes de saúde por um todo, os ACS, como pessoas profissionais que precisam da humanização, precisa do respeito da gestão e precisa ser ouvido e traçar planos de melhora de vida para a gente. Porque não tem cabimento continuarmos sendo o patinho feio não é da saúde, não, para mim é de qualquer categoria. Nós somos aqueles que entramos onde ninguém entra, e mais nessa hora só, desculpe o termo, somos tratados feito mula, só para ir levar e trazer e acabou. E aí não dá. Nossa saúde mental realmente está muito abalada. Muito triste. Eu imagino, porque existe todo um conjunto de coisas que estão prejudicando nossa saúde mental. Existe o confinamento forçado, né? O isolamento social, então aquilo que muitas vezes era um momento da gente sair com o colega no final da tarde, na sexta-feira, tomar aquela cervejinha, bater aquele papo, isso faz com que a pessoa desobstrua, desopile, isso não pode. Claro que todo mundo tem as suas dificuldades familiares, existe o medo da doença, o medo de adoecer, o medo de morrer, o medo de contaminar sua família. Existem as reduções salariais por conta desses afastamentos, que é outra preocupação, porque é padrão de vida que cai. Associado a isso, nós temos uma
fortíssima, uma das mais graves nesses 30 anos que eu atuo, desde que a dengue foi reintroduzida no nosso país e, portanto, no nosso estado e na nossa cidade, é tão violenta quanto essa. É uma epidemia, uma forte epidemia, né? Forte. Mais de 700% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado, e isso não está sendo, né, fácil para os agentes de combate às endemias, que estão com o seu trabalho limitado, porque não estão entrando nas casas. Então, tudo isso na mente da pessoa, a mente só pode ficar apertada. Então, os agentes estão, de fato, precisando de suporte, precisando de apoio. E isso é outra coisa, Mari. Além dessa construção de uma nova proposta de combate às arboviroses em Salvador, que eu lanço aqui como proposta da gente construir juntos, uma nova proposta, inclusive em parceria com as universidades, porque as pessoas conhecem muito e a gente tem que fazer essa troca, mesmo entre a academia e a experiência de campo, também propostas relacionadas com o suporte psicológico dos agentes de combate às endemias. Pois isso também precisa ser considerado. Nós não podemos desconsiderar, né, a questão do cuidado com a saúde mental desses profissionais. Não só os agentes de combate às endemias, como os agentes comunitários de saúde também, que também são profissionais que estão na linha de frente, também são profissionais que têm sofrido essa pressão, né, mental. E acho, Mari, que a gente sempre tem que estar fazendo as devidas considerações e sempre disponível. Eu acho que a gente tem que estar sempre de mente e coração aberto para colaborar, para auxiliar. A questão é quem quer nos ouvir. Nós temos propostas, nós sabemos que estamos falando, mas isso já não está fazendo nossas vidas. Eu aprendi com uma pessoa o seguinte: uma vez eu apresentei um projeto em uma instituição, não foi na Secretaria de Saúde, foi uma instituição filantrópica, e a pessoa que presidia aquela época pegou o meu projeto e não debateu, não leu na reunião, simplesmente me boicotou. E eu fiquei muito chateada, e sofrida, e chorando. Aí um amigo disse assim: isso agora não é mais problema seu, a sua parte você fez, você entregou o projeto. Então, o problema está na pessoa, não fique desse jeito, porque não é você que tem que ficar assim. Então, eu aprendi isso. Nós nos colocamos, estamos disponíveis, temos propostas, temos projetos, podemos ajudar e queremos ajudar. Aí a consciência de cada um, que tem, de fato, verdadeiro compromisso com a saúde pública. Porque são nesses momentos, Mari, de crise, como nós estamos vivendo, que a vocação para a saúde pública se diferencia do oportunismo, se diferencia do QI, se diferencia não por competência, mas por amizade, por indicação política. É nesse momento. Nós estamos com a situação, por exemplo, na Diretoria de Vigilância à Saúde, de mais de 20 pessoas contaminadas por Covid-19. Né? E a gente está se perguntando cadê a forte atuação da Diretoria de Vigilância à Saúde, que seria a diretoria fundamental. Tanto da Covid quanto das arboviroses. Imagine. Projetos, propostas. Quer dizer, a gente fica percebendo os déficits neste momento. Então, quem tem vocação está doido para trabalhar. Quem não tem está se escondendo. Está desaparecida. Então, a pandemia tem essa vantagem. Ela tirou as máscaras das pessoas. Porque quem tem vocação está parecendo essas crianças chatas. Eu, professor, eu estou aqui. Eu estou aqui, por favor, é verdade. Com certeza. Então, isso aí é da consciência de cada um, porque a gente tem que ter preocupação com a saúde das pessoas, com a saúde pública das pessoas. Não importa quem é a gestão, quem deixa de ser a gestão, se a pessoa foi indicada, se não foi. Na hora que nós somos chamados a colaborar, Maria, eu sei que você é dessa mesma matéria. Quando nós somos chamados, a gente não quer saber, a gente vai lá. Não pensa duas vezes, a gente vai para frente mesmo, é verdade. Porque isso significa abnegação.
A pessoa que tem realmente a essência de se abnegar pelo outro não quer saber. Agora, precisamos, é como você diz, tentar quebrar essa porta aí fechada, porque essa porta fechada não está dando certo, mas vamos tentar aí. Somos de luta, somos de resistência. Com certeza, Mari. Mari, nós estamos chegando no fim da nossa live. Quero convidá-la para outras vezes e outros momentos e outras conversas. Quero falar com você a respeito das mulheres, né? Da nossa luta aí, relacionada com a violência. Inclusive, tem muitas aí que já entrou aí, viu, do grupo aí. Pois é, nós vamos, com certeza, ter outras oportunidades. Quero já deixar aberto o convite para ter novos momentos com você, que para mim é um prazer, tá? Você é uma pessoa que eu admiro muito, você é uma pessoa que passou por um processo de crescimento, de evolução. A Mari que eu conheci lá no passado era uma, e a Mari que eu vejo hoje. Então, eu fico muito encantada e admiro demais as pessoas que têm a coragem de se transformar e que investem no seu processo de crescimento. E hoje você é essa mulher aí, retada, guerreira, tá bom? E mora no meu coração, com certeza, querida. Pode fazer suas considerações finais para a gente encerrar a live. Eu quero agradecer de coração também, uma live maravilhosa. Desculpe a emoção, mas falar da minha categoria é muito forte em mim, principalmente depois dessas perdas. Aí a gente precisa fazer mudanças mesmo, como você falou, trazer projetos de mudança para toda a categoria, comunitário de saúde e de endemias. Agradecer ao povo que entrou aí, maravilhosos, que eu não deu para responder as perguntas, mas vai ter uma próxima. E agradecer a você, Bel, por tudo. Estamos juntas, o que precisar, estamos aí, porque temos a mesma essência de mulheres negras, retadas, e estamos na luta sempre, tá? E ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão da outra. Obrigada, meu amor. Um beijo, querida. Um beijo para vocês que acompanharam, que comentaram. E quero dizer que essa live vai ficar disponível no meu canal, Mari. Eu vou passar o link para você, que você pode, para aquelas que não tiveram oportunidade de assistir, você pode passar depois para essas pessoas, tá bom? Então, fica tudo gravado aqui, a gente vai poder reproduzir e replicar isso aí. Tá bom, pessoal? Uma boa noite. Muito obrigada. Boa noite para vocês.